Oi, gente, vamos falar de amor? Sempre falando de amor, né? Que é sempre sobre isso que se fala. Como diz na psicanálise, a gente está sempre falando de amor, independente do que a gente esteja falando. Vou contar a história de um casal que vai reunir vários casos de o que é que acontece entre os casais. Então, é um casal de 56 anos, os filhos já saíram de casa, um está na faculdade, o outro está trabalhando. Quando eles se casaram, o marido tinha o sonho, como a esposa, de constituir uma família, era isso que ele queria para a vida dele, era isso que ela queria para a vida dela. E eles trabalharam, construíram essa família, construíram uma casa, todos dois contribuindo sempre, tinham sonhos em comum, agora vão vir os netos. E ela sempre achou, acreditou que estava tudo bem, né? Sempre ali cuidando da rotina, da casa. O consultório hoje está cheio, está um pouco barulhento. E um dia ela recebe uma ligação. E nessa ligação ela fica sabendo que o seu cônjuge estava tendo um caso extraconjugal com uma pessoa já há alguns anos. E o mundo dela desaba. Porque aí ela começa a acreditar que tudo o que aconteceu foi falso, que tudo que ele disse era falso, que não era isso que ela esperava, que ela não esperava isso dele. Ela perde a confiança nele e entra em depressão, porque o mundo dela desabou. Eles se separam, ela vai falar com a família dela apoia e diz para ela: se separa, não fica com ele, a gente não esperava, mas nós estamos do seu lado. Só que o que acontece? Ela não fica bem sem ele. Ele continua insistindo para voltar com ela, que ele quer voltar para casa, que ele sente falta da família, que ele sente falta dela, que ele sente falta do lar. E ela, com muita vergonha da família, né, porque a família apoiou e ela disse que não ia voltar de jeito nenhum com ele. Ela, com muita vergonha, ela acaba voltando com ele. E aí se afasta da família, a família fica sem graça, né? Fica aquele climão, porque a família apoiou a separação e agora ela voltou, a família fica sem entender e começa a achar que ela é a sem vergonha da história, porque fala assim que sem vergonha foi ela que aceitou. E, enfim. Só que, por outro lado, o fator traição trouxe consigo um componente erótico. Por quê? Porque como havia uma terceira pessoa na relação, ela parou para avaliar que eles não tinham mais uma vida sexual satisfatória, que estava faltando alguma coisa, que ela não era mais a mesma, que ela tinha virado uma gestora do lar, que ela não era mais uma mulher no sentido da sexualidade dela. E acaba que por reavaliar toda essa situação, a vida sexual deles muda e melhora. Aí passa um tempo, a vida sexual vai abrandando de novo. E o que ocorre novamente? A pessoa com a qual o marido dela se envolveu a primeira vez, vai no trabalho dela e diz: eu ainda estou com ele, a gente nunca se separou. Aí ela começa a achar que ela ficou louca, que ela não tem mais onde se basear e decide se separar de novo. E ela não sabe o que fazer com relação à família. Ela começa a desenvolver estresse pós-traumático. O que é o estresse pós-traumático? É quando a gente passa um trauma tão grande que ele ameaça a nossa vida fisicamente. E a gente começa a ter pesadelo, a gente começa a entrar em pânico, a gente começa a reviver cenas, você não tem mais sossego para nada. Ela entra em depressão, começa a beber, começa a fumar. E os filhos cobrando: mamãe, você tem que se erguer, mamãe, você tem que melhorar, deixa isso pra lá.
e ela não sabe o que fazer. Por quê? Porque é a hora que você se depara com a solidão. A gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. Mas o casamento, ele traz uma ideia de que não estou mais sozinho, de que eu tenho um par para sempre, a vida inteira. Então, é como se fosse construído assim, eu vou nascer, eu vou trabalhar, eu vou casar, vou ter filho e vou morrer. Meio um ciclo biológico. Só que as coisas não são assim. Então, como lidar com a solidão, né, nessa hora? É vivendo com ela mesma. O ódio, nesse caso, não vai adiantar. Não adianta você ter ódio da pessoa. A melhor coisa a se fazer, como se diz na constelação, é honrar aquela pessoa por tudo que você viveu com ela, agradecer e olhar para frente. Porque o ódio vai te prender ao seu agressor, né? Que a gente chama agressor. Prender ao seu agressor, aquele que causou um dano. E procurar atividades que você goste de fazer, para poder não cair no alcoolismo, não cair na depressão. E procurar atividade física, eu sempre falo isso, gente, atividade física é a melhor coisa. Quando a gente está com muita raiva, nessa parte do divórcio, que a gente está com muita raiva, o yoga, eu recomendo sempre o yoga, eu vou até deixar o link da minha professora de yoga, que é maravilhosa, a Celina. Sempre dança, sabe? É se refazer, ver o que você gosta e procurar hobbies, trabalho, porque senão o que acontece? Nós somos engolidas pela depressão. E ainda mais numa fase assim, 60 anos, aí você pensa, você nunca vai encontrar mais alguém, né? Uma outra pessoa, mas encontra sim, porque tem muita gente com 60 anos, com 65, com 55 que está passando pela mesma coisa, tanto homens quanto mulheres.